Pessoal, vamos continuar então a implementar a nossa árvore binária. Na última aula eu mostrei como percorrer uma árvore em ordem, pré-ordem e pós-ordem. A gente também criou um método chamado adiciona nó, que nesse método a gente vai adicionando o nó de acordo com aquela regra de inserção dos dados, né? Então vamos recapitular aqui, ó, vamos fazer um desenho aqui para a gente lembrar como que é uma árvore binária. Vamos supor que o meu primeiro dado, a minha primeira informação é o número 60. Então ele vai ser a minha raiz da minha árvore, certo? E o segundo dado que eu inseri vai ser o 50. O 50 é menor que o 60, então ele vai ser alocado do lado esquerdo da minha árvore. E vamos supor que eu estou adicionando um outro nó, que é o 70, ele é maior, então ele fica do lado direito da minha árvore. Vamos deixar essa árvore aqui bem simplesinha, tá? Um filho esquerdo e filho direito, só para a gente tomar como exemplo. Então, quando a gente construir lá no nosso método, deixa eu voltar lá só para vocês entenderem como que essa raiz vai ser inserida, né? A gente pode notar que ele já está comparando com o valor de uma raiz, mas da onde veio esse valor, né? Veio daqui, ó. Quando eu instanciar um objeto, quando eu criar um objeto do tipo árvore binária, quando eu criar lá uma classe testadora, lá a gente vai ter o main, né? A gente vai dar new árvore binária. Quando eu fizer isso, quando eu dou new árvore binária, ele vai vir para esse construtor aqui. Se eu estiver passando só um valor, certo? Se eu estiver passando só um valor inteiro, ele vai simplesmente pegar esse valor que eu estou passando lá no meu construtor, quando eu estou construindo o meu objeto, e ele automaticamente ele vai atribuir esse valor aqui para o meu nó raiz, certo? Então, toda vez que eu criar um objeto, ou seja, que eu te der um new, né, e criar uma árvore binária, ele vai pedir para mim um valor. Esse valor aqui vai ser da minha raiz. Então, automaticamente a gente vai ter já o valor da raiz, porque ele vai me obrigar a indicar um valor, certo? Então aqui eu já voltei esse valor 60 aqui, porque na hora que eu criar o binário ele já me pediu esse valor. Aí eu vou ter que colocar o valor lá da raiz, da árvore completa, certo? A raiz da minha árvore, que seria o 60 aqui, que a gente estava desenhando. Tá, então o que a gente está fazendo aqui, ó? Aqui eu tenho um método, certo? Que ele está passando o novo nó. Então o 60 eu já tenho, tá? O 60 eu já tenho. Então aqui é o porquê. Porque eu acabei de explicar que quando você criar uma árvore, ele vai pedir esse valor. Então, eu já tenho, certo? Já tenho. Ok? Então, já tem esse valor. Aí, eu vou inserir o 50. Vamos supor que o 50 eu não tenho ainda. Ó, vamos supor que, ó, vamos apagar isso aqui, tá? Vamos apagar isso aqui. E o 50 eu não tenho ainda, ó, tá? Eu vou o 50, ó, vamos fazer essa inserção aqui, ó. 60, depois o 50 e depois o 70, certo? Nessa ordem aqui, beleza? Então, eu estou tentando inserir o 50. Então, vamos no nosso código lá ver o que está acontecendo. Ó. Vamos ver o nosso código. Eu poderia fazer o debug aqui e tal, mas eu vou desenhar aqui para a gente ver montando aqui a árvore, como que acontece. Então, aqui eu tenho o novo nó. O que é o meu novo nó? Eu vou passar por parâmetro. Quando eu chamar esse método lá na minha classe testadora, que nós vamos fazer por último, tá? A gente vai passar dois valores. O novo nó, certo? E o nó raiz, eu já vou ter esse nó raiz. Concordam comigo? Então eu vou ter aqui, pessoal. Então eu quero inserir aqui o nó 50, certo? Que é o meu próximo elemento. Então, aqui no meu parâmetro, onde eu tenho o novo nó, eu tenho o valor 50. E o valor aqui da minha raiz, certo? Ou seja, eu tenho um objeto que tem um atributo chamado valor, que vai ser o valor 60. E aqui eu tenho o valor 50. Então, a gente está fazendo a seguinte comparação. A gente está comparando, olha, 50. Eu vou ter que comparar o 50 com a minha raiz, certo? Então, nessa linha 20 aqui, o que eu faço? Ó? Se novo nó, ponto valor, ou seja,
se o meu valor 50 for maior que a minha raiz, que é o 60, ele entraria dentro desse if, certo? Isso não vai acontecer. Por quê? Porque o meu valor, o 50, ele é menor que a minha raiz. Então, isso aqui vai dar falso. Essa linha aqui vai dar falso, certo? Teste lógico falso. Então, o que acontece? Não passou no if, ele vai entrar no else, certo? Ok. No else, eu vou fazer o seguinte teste. Aqui eu estou analisando, tá? Então, eu estou fazendo uma análise do lado esquerdo da raiz, né? Quando o nó é menor que a raiz. Certo? Quando o nó é menor que a raiz, ele vai entrar no else. Ok? Aí ele vai fazer na linha 27 aqui, ó. A gente vai fazer o seguinte teste. Existe o filo esquerdo? Essa raiz tem filo esquerdo? Por quê? Por que eu preciso saber isso? Senão eu vou acabar sobrescrevendo um elemento que já existe na árvore. Eu não quero isso. Um nó que já existe na árvore. Né? Eu tenho que verificar isso. Aqui, gente, então o que acontece? Apesar de aqui eu não tenho nada, ele vai apontar para nulo, certo? Aqui eu tenho... Opa! Deixa eu voltar aqui. Fica muito ruim assim com a tela pequena. Eu vou abrir aqui tudo, só para vocês entenderem. Então, aqui eu tenho nulo, ó. Null. Certo? Então, eu estou verificando, olha, o 50, ó, esse cara já foi, né? Que é a minha raiz. Agora eu estou tentando inserir o 50. O 50 é menor que o 60, então ele vai pender para o lado esquerdo da minha árvore. Ele vai lá para aquele else, certo? Ele vai para o else. Agora, eu tenho que verificar se é nulo. Se é nulo, sinal que ele tem, que eu posso colocar. Agora, se ele é diferente de nulo, significa que existe um filo esquerdo. Então, aqui eu vou testar. Né? Entra, né? Se existir... Entra no if, né? Se existir filo esquerdo. Certo? Então, isso aqui vai dar verdadeiro, né? True, né? Verdadeiro. Verdadeiro. Opa. Verdadeiro. Se existir filo esquerdo. Então, se tiver filo esquerdo, esse teste lógico vai me retornar verdadeiro, certo? Por quê? Porque ele vai ser diferente de nulo. Ou seja, se eu tiver alguma coisa aqui, algum nó aqui, ele não vai ser nulo. Não importa o que tem ali. O que importa é que existe um nó ali. Agora, se ele for igual a nulo, é porque não tem ninguém ali, certo? Não tem nenhum nó, nenhum filo esquerdo. O 60 não tem nenhum filo do lado esquerdo. Então, se ele for nulo. Mas se ele for diferente de nulo, significa que ele tem um nó esquerdo. Então, eu estou testando aqui, ó. Ele vai ser, se a raiz ponto esquerda for diferente de nulo, ou seja, ele vai ter um filo esquerdo. Se ele não tiver filo esquerdo, ele vai pular o if e vai para o else. Então, a gente vai vir para essa linha aqui, ó. Para a linha 30. Na linha 30, o que eu vou fazer? Eu vou dizer assim, o filo esquerdo daquele nó que eu estou apontando, da minha raiz, né, que eu estou apontando, vai receber um novo nó. Quem que é o meu novo nó? O meu novo nó é o 50. Então, eu estou dizendo assim, ó, se não tiver ninguém aqui, tá? Se não tiver ninguém aqui, ó, se não tiver nenhum filho do lado esquerdo, coloca para mim os 50. É isso que eu estou fazendo. Coloca para mim o 50. O filo esquerdo do 60 vai ser o 50. Estou dizendo isso ali no meu código, certo? Então, ele vai entrar aqui e colocar o filo esquerdo vai ser o 50. Aí, quando eu adicionar o próximo nó, que eu for adicionar, por exemplo, o 70, ele vai fazer análise lá no começo, certo? Ele vai pegar lá o valor, o novo nó, que é o 70, e a minha raiz que vai continuar sendo 60, certo? A minha raiz continua sendo 60. O valor 60. Então, o que a gente vai pegar? A gente vai, primeiro if, ele vai avaliar para mim. Ele vai fazer o teste lógico. O novo nó, ou seja, o 70. Então, aqui eu tenho 70 agora e aqui eu continuo com 60. Eu sempre vou percorrer minha árvore de cima para baixo ali, sempre começando da raiz. Se o novo nó, que é o 70, for maior que a minha raiz, que é o caso, né?
Ou seja, isso aqui vai retornar verdadeiro. Por quê? Porque realmente o novo nó é maior que a minha raiz, certo? O 70 é maior que o 60. Então, ele vai entrar nesse if aqui, ó. E esse if vai testar o quê? Ele vai verificar para mim se não tem ninguém lá, ó. Não tenho ninguém. Do lado, ó, aqui eu não tenho ninguém, certo? Aqui eu tenho um nulo, né? Nulo. Eu tenho nulo. Então, eu não tenho nenhum objeto do lado direito, ok? Então, é isso que eu estou testando aqui, ó. Se raiz for diferente de nulo, ou seja, se ele é diferente de nulo, significa que ele tem um objeto, um nó, do lado direito, certo? Mas não é o nosso caso. Ele vai pular esse if aqui e vir para o else. Por quê? Porque isso aqui vai dar falso, ó. Porque não tem filho direito. A minha raiz não tem filho direito. Ele só tem o filho esquerdo que a gente adicionou lá, né? Mas filho direito ainda não tem. Então, como não tem filho direito, significa que ele vem para o else, certo? Porque lá ele tem a condição igual a nulo, né? E não diferente de nulo. Você poderia inverter a lógica se quisesse, né? Não tem problema nenhum. É que eu fiz dessa forma. Você poderia inverter, em vez de colocar igual aqui, fazer inverter a lógica. Mas o importante é você entender o que está acontecendo. Então, aqui eu estou dizendo assim, ó. Se existe um nó direito, eu chamo o método de novo, certo? Que é o método recursivo. Caso contrário, se não tiver ninguém lá, eu vou simplesmente atribuir o novo nó como o meu filho direito. Eu vou dizer assim, ó, a raiz, ou seja, o meu 60, terá o filho direito que vai ter o valor do novo nó, que é 70. Então, dizendo assim, ó, atribua o 70 como filho direito. É isso que eu estou fazendo aqui na linha 24. Ó. Raiz ponto direito, ou seja, o filho direito da minha raiz vai ser o novo nó que eu estou passando, que é o 70. Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai pegar, aqui estava nulo, né? Ele vai pegar aqui e vamos apagar aqui, e vai colocar o 70. É isso que ele vai fazer, ó. Vai colocar o 70, certo? Então, beleza, tá aí tudo bem. Tá, e agora? E se eu colocar mais um nó? Vamos colocar o 75. Mais um nó. O que vai acontecer no meu código lá? Vamos testar? Então, fazendo debug aqui na unha, né? A gente poderia fazer isso usando o Eclipse, mas eu estou fazendo o desenho para a gente poder ver como que a árvore está sendo montada, certo? Então, ó, como é que a gente vai testar isso aqui agora? Como é que a gente vai testar? A gente vai pegar, fazer a mesma coisa, ó. O novo nó vai ser agora não lembro qual que eu coloquei, 75, né? O novo nó é 75. Então, aqui eu vou ter o 75 e a minha raiz da minha árvore continua sendo 60. Então, eu vou percorrer ela de cima para baixo ali, sempre começando pela raiz. Aí, eu vou avaliar. Se o novo nó, ponto valor, for maior que a minha raiz, ou seja, o novo nó é 75. Ele é maior que 70, que 60? Ó, o 75 aqui, ó. 75. O 75 é maior que o meu 60? Ó, tô fazendo essa comparação aqui, ó. Ó, 75. O cara que eu quero colocar, o nó que eu quero inserir, é maior que a minha raiz? Sim. Então, ele vai pender para o lado direito da minha raiz, da minha árvore, desculpa. Para o lado direito da minha árvore. Como ele vai pender para o lado direito da minha árvore, ele vai cair no if. Ó. Se o novo nó, certo, for maior que a minha raiz, ele vai entrar aqui, certo? Só que aqui que vem a sacada, ó, do método recursivo. Lembra que a gente já colocou um nó lá, que é o 70? Ele vai fazer esse teste aqui, ó. Se raiz ponto direito for diferente do nulo, que é o caso, vai dar verdadeiro. Por que vai dar verdadeiro? Porque é diferente de nulo, ó. Que eu tenho 70 aqui, ó. Eu tenho 70 aqui, ó. Ele é diferente de nulo, certo? Aqui vai estar nulo, ó. Certo? Mas eu tô nesse ponto aqui, ó. Tô percorrendo a árvore, ó. Aqui é diferente de nulo, ó. Vai dar verdadeiro. Eu tenho um nó ali, certo? Então, que ele vai entrar nesse if aqui, certo? E vai ir para a linha 23, ó. O que ele está fazendo na linha 23? Ele está chamando o próprio método, ó. Note que eu estou chamando o próprio método, ó. Tá vendo? Ó, adiciona nó, ó.
Eu estou fazendo uma chamada para o próprio método. Isso é um método recursivo, que a gente já viu, tá? Eu faço uma chamada para o próprio método, novamente. Só que agora eu vou fazer o seguinte, ó. Agora, a minha raiz não é aquela raiz da árvore. É uma raiz de uma subárvore dessa árvore completa, certo? Como assim? No desenho vocês vão entender, ó. Aqui eu tenho um novo nó. O novo nó é 75. Ele está dizendo, ó, chama o método de novo, faz uma chamada para o próprio método, passa lá o valor 75, mas só que a raiz agora não é mais o 60. A minha raiz é o 70. Eu estou dizendo isso aqui, ó. Agora, a minha raiz vai ser raiz ponto direito, ou seja, vai ser o filho direito da raiz da minha árvore. Seria esse cara aqui, ó. Essa aqui vai ser minha raiz, ó. Ó, essa é a raiz da minha subárvore. Aqui vamos considerar isso aqui como uma subárvore, ó. Certo? Uma subárvore, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma subárvore. E a raiz da minha subárvore é 70. Estou dizendo isso, ó. Então, ignora o que está lá para cima e vamos analisar a subárvore que está abaixo. É isso que eu estou fazendo. Fazendo aquela nova chamada ao método recursivo. Então, eu estou passando lá para cima o 75 aqui, certo? Que é o novo nó, e o 70, certo? E o 70. Por quê? Porque eu estou analisando a subárvore abaixo, certo? Essa subárvore aqui, ó. Estou analisando essa subárvore, ok? Agora, vamos fazer uma análise aqui. Na linha 20, eu tenho o teste lógico. Novo nó é maior que a raiz, ou seja, o 75 é maior que a raiz, a nova raiz, a raiz da subárvore, não é a raiz da árvore completa. É a raiz da subárvore que está do lado direito ali da minha árvore, certo? Onde está esse círculo azul. É o 70. Então, 75 é maior que 70? Se for maior que 70, ele vai entrar aqui, certo? Como a raiz é maior, o 75 é maior que 70, e ele vai entrar na linha 22 aqui, fazer um outro teste lógico aqui, certo? Que ele vai fazer a mesma pergunta, né? Para verificar se existe um nó do lado direito. Ele vai fazer assim, olha, existe filho direito dessa minha nova raiz, dessa minha subárvore? Existe filho direito? Olha aqui. Não, ó. Não tem filho direito, é nulo, certo? É nulo. Então, esse espaço eu posso ocupar com um nó, certo? Eu posso ocupar aquele espaço com um nó. Aí, isso aqui vai dar falso. Por quê? Porque não é diferente de nulo. O filho direito não é diferente de nulo. Ele é igual a nulo. Significa que está vazio. Se ele está vazio, ele entra no else, certo? Não tem nenhum nó daquele lado ali, certo? Do lado direito do nó 70 daquela subárvore que a gente está analisando. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dizer assim, ó, então já que não tem ninguém ali do lado direito, a raiz, o nó direito, o filho direito dessa raiz, dessa subárvore vai ser um novo nó. Estou dizendo assim, ó, então ó, o filho direito aqui já que está vazio aqui não tenho nenhum elemento. Já que eu não tenho nenhum elemento ali, deu uma travada aqui. Já que eu não tenho nenhum elemento, pode colocar para mim lá o 75 do lado direito. Ó. Nossa, desculpa essas letras aí, porque é complicado desenhar nesse negócio aqui. Opa. Vamos ver lá de volta. Tá? Então, pessoal, aqui, ó, vocês vão colocar aqui o 75, ó. Certo? Por quê? Porque ele estava nulo, me deu condição de entrar nesse else aqui da linha 24 e ele adicionou o nó direito, ou seja, o filho direito do 70, ou seja, dessa subárvore aqui que a gente pode chamar ela de subárvore A, por exemplo. Só para dar nome aos bois, ó. Isso aqui é uma subárvore A, certo? E se eu inserisse aqui, por exemplo, ó, se eu inserisse aqui mais um nó que fosse o 40, ó, eu ia fazer o mesmo processo, tá? Eu teria uma outra subárvore aqui, ó. Eu teria uma outra subárvore. O desenho é horrível, né? Mas o importante é entender, né? Aí eu teria uma outra subárvore, certo?
E essa subárvore, ele ficaria onde, ó? A gente já sabe que o 40 ele viria aqui, ó, desse lado aqui, ó, certo? Aqui estaria nulo. Concordam comigo? Estaria nulo. Vocês vão fazer o mesmo procedimento. Vocês vão pegar, ó, tá maçante, né? Tá comprido o vídeo, mas é interessante a gente entender como está funcionando isso aqui, né? Para algumas pessoas vai ser muito simples, já pegou na primeira, e tem outras pessoas que vão ter um pouquinho mais de dificuldade. Então, às vezes é melhor a gente pecar no excesso do que na falta, ok? Então, ó, vamos fazer de novo, ó, mais uma vez, tá? Como eu falei, esse aqui um vídeo bem é um pouco mais didático, né? Eu dei uma parada no código, porque não adianta a gente ficar codificando sem saber o que está fazendo, certo? Então vamos lá. Eu vou adicionar agora o 40. Então aqui eu quero adicionar esse cara aqui, ó. Eu vou fazer uma análise. Eu tenho o novo nó vai ser o 40 e eu vou começar lá de cima com a minha raiz da minha árvore e vou descendo. Mesma coisa. Então aqui eu tenho 40, certo? E aqui eu tenho o 60. Aí eu faço o teste. Se o novo nó, que é 40, é maior que o valor da raiz, que é 60, ele entraria aqui. Mas isso não é verdade, certo? Vai dar falso. Porque o novo nó é menor que a minha raiz. Lá no topo, a raiz da minha árvore completa. E ele vai entrar no else, concorda comigo? Ele vai pular isso aqui e vai entrar no else. Aí eu vou perguntar, né? Eu vou falar assim, ó, tem filo esquerdo já essa raiz que eu estou apontando? Tem filo esquerdo? Tem sim. Ela tem os 50, né? Eu estou aqui nesse ponto, ó. Vocês têm que ficar imaginando em que ponto que vocês estão, ó. Eu estou nesse ponto aqui, ó. Certo? Eu estou no 50 aqui. Então, ele é diferente de nulo, certo? Ele é diferente de nulo. Por quê? Porque existe um filo esquerdo. Então, ele vai dar verdadeiro. Se existir o filo esquerdo, ele vai dar verdadeiro. Se existe o filo esquerdo, ele vai chamar o método de novo, porque, ou seja, eu não percorri toda a minha árvore ainda daquele lado esquerdo. Então, eu tenho que ficar chamando o método novamente, que é um método recursivo. A finalidade dela é esse mesmo, é fazer chamadas do próprio método. Isso facilita a nossa vida, principalmente em estrutura de dados. Então, vamos lá. Eu estou adicionando o nó, mas só que eu estou dizendo assim, ó, o novo nó é o mesmo, certo? É o 40, continua sendo o 40. Só que a minha raiz não é mais a raiz lá da árvore completa. É a minha raiz da subárvore esquerda, logo abaixo. Então, eu estou dizendo assim, ó, agora a minha raiz aqui, ó, você vai chamar o método, mas minha raiz não é mais o 60. A minha raiz vai ser a raiz dessa subárvore que a gente vai chamar de B, ó. Um exemplo, né? A minha subárvore B aqui, ela tem essa raiz aqui, ó. Essa é a minha raiz dela, ó. Certo? Essa é a minha raiz da subárvore B. Então, eu falo assim, olha, eu estou mandando o 40 e o 50 lá para o método, certo? O 40 e o 50. Estou mandando o 40 aqui e o 50 aqui. Eu estou chamando, fazendo chamada para o próprio método, certo? Ó, se apertar Ctrl aqui, ó, você vê que ele aponta lá para onde eu estou chamando. Então, ele está chamando o próprio método. Então, aqui eu tenho o valor 40, que é o novo nó, e a raiz da minha subárvore B, certo? Que é o 50. Aí eu vou fazer uma análise, ó. O novo nó é maior que a raiz? Ou seja, o 40 é maior que o 50? Não é, certo? O 40 não é maior que o 50, é menor. Então, eu sei que ele vai pender para o lado esquerdo. Eu sei que ele vai ser inserido para o lado esquerdo. Ele vai pular tudo isso aqui, tá? Ele vai pular o if aqui, porque deu falso. Então, ele vai ignorar o que está dentro, que não interessa mais para nós. E ele vem direto para o else, tá? Isso é lógica de programação, vocês já aprenderam, tá? Então, não vou explicar nada disso. Então, se deu falso aqui, ele vai direto para o else. E aqui dentro do else, eu tenho um outro teste lógico. Ó. Se existe um filo esquerdo daquela raiz, ou seja, se for diferente de nulo, o sinal que tem um filo esquerdo, ó, ele entraria no if, mas ele não vai entrar, porque é nulo, ó, tá vendo? Ó? Eu não tenho nada ali, certo? Então, o 50, ele não tem filo esquerdo, certo? Ele não tem filo esquerdo. Então, ele vai pular a linha 28 e vem para 30, certo? Porque aqui deu falso. Aqui, então, esse teste lógico aqui deu falso, ok? E ele vai entrar no else e vai
fazer o quê? Ele vai dizer assim, ó, já que o espaço está desocupado ali, certo? Eu posso, o novo nó vai, a partir de agora, se tornar o filho esquerdo do 50, certo? Então, o filho esquerdo do 50 vai ser o 40 e ele vai fazer isso aqui, ó. Opa. Ele vai fazer isso aqui, ó. Vamos apagar aqui e vamos colocar o 40 aqui. Que desenho mais horrível. Beleza. Então, o 40 vai ficar ali. É o filho esquerdo do 50, ou seja, o filho esquerdo da minha subárvore B. Ok? Na próxima aula, então, eu vou fazer o seguinte. A gente vai percorrer, a gente vai implementar, a gente vai fazer um método, tá? Para percorrer a árvore em ordem, pré-ordem e pós-ordem, certo? A gente vai fazer isso na próxima aula. Então, a gente vai criar um método aqui, a gente vai criar uma classe testadora para a gente ver se isso aqui está funcionando, certo? A gente já viu, a gente já fez um debug aqui, né? Para ver se está funcionando, mas vamos testar isso criando um método, uma classe testadora, e o método main lá a gente vai criar um objeto do tipo árvore binária, vai criar um objeto e vai chamar esses métodos para testar a nossa árvore, certo? Se ela está sendo montada de forma correta. E vamos também implementar um método para percorrer essa árvore em ordem, pré-ordem e pós-ordem, beleza? Então isso vai ficar para a próxima aula. Então, por hoje é isso. Até mais.